Olá, como vai? Tudo bem? Mais um capítulo da série Ouvindo a Voz de Deus, que estamos estudando da santa, inspirada Palavra de Deus. Hoje abordarei o tema empolgante de sinais da volta de Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos estudando a Tua Santa Palavra. Ilumina-nos para que compreendamos esta inspiração. Fica conosco, nos dê a Tua paz, já agradecido, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Muito bem, vamos começar estudando a Santa Palavra de Deus, um dos temas mais interessantes. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Cristo ouviu deles a seguinte interrogação: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, 3. O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Vamos estudar agora, nesse momento, alguns dos sinais preditos por Cristo a respeito do seu segundo advento. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, versos 6, 7 e 10 nos traz a resposta. Ele começou dizendo: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fomes em vários lugares. As predições referentes às pestes, fomes e terremotos devem aplicar-se primeiramente ao período de Jesus Cristo. Entretanto, Jesus advertiu aos primeiros cristãos que essas coisas eram apenas o princípio de dores e não um sinal de que o mundo se acabaria imediatamente. Esses sinais têm se cumprido ao longo da história, mas ocorrerão com maior intensidade e rapidez antes da vinda de Jesus. Pergunto, que três grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Jesus falou isso em Mateus 24, 7 e 29, que haveria terremotos, o escurecimento do sol e da lua, também conhecido como o dia escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Sobre a queda de estrelas, isso ocorreu no dia 13 de novembro de 1833, a maior chuva de meteoros da história, que ocorreu ao longo do leste dos Estados Unidos na noite de 12 para 13 de novembro de 1833. Muitos cristãos viram este evento como um cumprimento de Mateus 24, 29. Os sinais que destroem pessoas, fauna e flora indicam que Satanás está agindo apressadamente, pois, diz a Bíblia, pouco tempo lhe resta, e ao longo do tempo a intensidade e frequência dos sinais aumenta e se reflete nas doenças incuráveis, na extinção de várias espécies da fauna e flora, nos desastres naturais, na desestruturação moral da sociedade. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da vinda de Cristo? Mateus 24, versos 4, 5, 11 e 24 nos dá a resposta. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? 2 Pedro 2, versos 1 a 3, diz que não é o amor ao próximo, nem o amor a Deus, mas a avareza. Então, o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Mateus 7, 21 a 23, Jesus nos responde:
a amizade, doutrina sem base bíblica e sinais, prodígios e curas. No sermão escatológico, Jesus enfatizou que o engano será o instrumento mais poderoso do inimigo nesses dias finais. Se possível, diz ele, enganaria os próprios escolhidos. Mateus 24, 24. Todo aquele que, em sua sinceridade, busca a Deus, não será deixado em trevas com relação ao caminho a seguir. Ao homem que teme ao Senhor, diz o salmista, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Em São Mateus 24, Jesus nos responde, verso 14, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Mateus 24, 14 apresenta a pregação do evangelho em todo o planeta. Esse não é um evangelho barato, baseado na tradição e ensinos humanos, mas é o evangelho eterno que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. Paulo, ele fala de outro evangelho que está sendo pregado em Gálatas 1,6. O que fazer para não ser enganado? 1 João 4,1, o discípulo amado nos dá a pista. Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Todo cristão tem a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as Escrituras. Esta não é uma opção, é um imperativo. Precisamos agir como os bereanos que recebiam a mensagem do Evangelho com grande avidez e examinavam as Escrituras para confirmar o ensinamento bíblico. Isso está registrado em Atos 17:11. Tudo o que ouvimos sobre Deus e sobre o futuro deve ser comparado com as informações contidas na Bíblia. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas, então? Bem, o próprio Cristo, em São Mateus 7, versículo 15, São Pedro 3,16, nos dizem com clareza, porque o ensino, às vezes, parece verdade, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, porque na Bíblia nem tudo é fácil de entender. Para não sermos enganados diante de tantas religiões e denominações, a Bíblia nos orienta a confirmar se os ensinos provêm de Deus ou não. Ou seja, devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinamentos que nós recebemos. Como saber, pastor, se a doutrina é verdadeira? Jesus diz em João, capítulo 7, verso 17, o profeta Isaías, no capítulo 28, verso 10, a resposta com contundência. Quando a doutrina estiver de acordo com toda a Bíblia, não baseada em um só livro da Bíblia ou só num testamento, e não em uma parábola e poucos versos da Escritura. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente e absoluta, ou seja, é válida para todas as épocas e se aplica a todas as culturas. Está baseada na totalidade das Escrituras, isto é, toda a Bíblia deve ser examinada. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento devem ser estudados no contexto bíblico. Se os sinais estão se cumprindo, você me pergunta, por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro, em sua segunda carta, nos responde. E de acordo com essa resposta, o Mestre está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Deus aparentemente demora porque tem um propósito: salvar o máximo de pessoas possível. Ele quer que todos tenhamos a chance de arrependimento e que todos alcancemos a vida eterna. Enquanto aguardamos ser ativos na pregação do Evangelho, a Bíblia diz, e será pregado este Evangelho em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Faço então a última pergunta. Que atitudes devemos ter no tempo do fim?
De acordo com Lucas 21, 28 e 34, Mateus 6, 33, nós devemos exultar e erguer a nossa cabeça, buscar a Deus em primeiro lugar. Vários versos nas Escrituras indicam que o dia da volta de Jesus será como um ladrão. O apóstolo Paulo escreveu: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se sim, então está sob a graça de Deus. Se seus pecados foram perdoados e esquecidos, você pode olhar para o amanhã com confiança. Se não aceitou ainda, o que acha de fazê-lo agora? Hoje, nós compreendemos os sinais da vinda de Cristo e eles estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus e no tempo do fim devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia não nos deixa confusos quanto aos acontecimentos que estamos presenciando. Jesus mesmo afirmou: quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que o fim está próximo. Mateus 24, 33. Erros doutrinários ou teológicos não precisam ser fonte de engano, pois Deus disponibilizou bastante evidência nas Escrituras para nos guiar no caminho correto. Portanto, você crer que estamos vivendo no tempo do fim? Deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Quer se preparar para a volta de Cristo? Então não perca o próximo capítulo desta série, quando falarei com mais detalhes sobre a volta do Senhor. Deus te abençoe e até lá. Tchau.